Bom, começa agora o Rádio IF, Comunicação Científica e Esportiva da Universidade Federal de Alagoas para a promoção da cidadania, podcast produzido por acadêmicos e acadêmicas do Instituto de Educação Física e Esporte, o IF da UFAL. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, né? A hora que o pessoal for nos ouvir aí na Rádio F, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje é uma edição especial, né, da Rádio F com a nossa chapa candidata aí à direção do Instituto, né, de Educação Física e Esporte da Universidade Federal de Alagoas. É com muita alegria que a gente recebe aqui a professora Leonéia Santiago e o professor Gustavo Araújo, né, aí candidatos aí a diretora e vice-diretor do Instituto, né, dessa eleição que se avizinha, né, na próxima semana, hoje, 31 de maio, né, essa eleição que se avizinha aí nos dias 8 e 9 de junho. Né? Então, para a gente começar essa conversa, queria aí passar a palavra, né, para a professora Leonéia, que encabeça essa chapa, para que ela nos contasse, como eu brinco, né, com os alunos, num post de tweet, né, em 240 caracteres. Quem que é a professora Leonéia Santiago, para quem não conhece, né, agora poder conhecê-la? Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, boa tarde, bom dia, boa noite, a depender do momento, não é, que a pessoa se dispuser a nos ouvir. Eu agradeço por esse momento, né, ao tempo em que cumprimento Silvan, professor Silvan, nosso querido incentivador das mídias digitais, a todos os alunos que estão apoiando, não é, e criando possibilidades para que essa comunicação chegue a todos os interessados. A professora Leonéia é uma professora que gosta muito do que faz, Silvan, e a todos que nos ouvem, e por isso pretende, não é, com o seu voto, porque nós precisamos também do apoio de toda a comunidade do IF, continuar à frente da direção do Instituto de Educação Física e Esporte. Eu costumo dizer que as pessoas gostam do esporte, mas não gostam mais do que eu, porque eu respiro o esporte desde os 10 anos de idade. Fiz do esporte a minha condição de vida. O esporte me deu oportunidades que eu não teria em outro lugar. Por isso, Silvan, essa minha paixão, que não é desmedida, é medida, porque tem uma racionalidade junto, é uma paixão com equilíbrio por aquilo que faço. Por isso gosto das plantas que estão no IF, gosto das pessoas que estão no IF, porque o IF só é o IF pelas pessoas que povoam aquele lugar. Nós fazemos o IF com muita vontade de aprender, de crescer e de produzir conhecimento e formar pessoas que acreditam num mundo melhor. Maravilha, maravilha. Muito bem, já dá para sentir, né, um bocadinho de quem que é a professora Leonéia Santiago. Vamos passar de imediato para o nosso professor camarada Gustavo, né? Quem que é aí esse candidato a vice-diretor, Gustavo? Diga lá. Boa noite a todos, um prazer participar desse momento. Agradeço imensamente, Silvan, por implementar, né, as mídias digitais na nossa unidade. Um canal super atual, né? Usar as redes sociais, usar a comunicação virtual para divulgar o que a universidade faz. E é a primeira vez que eu estou participando de uma entrevista com o Silvan, recém-chegado na universidade, um grande ganho para a gente. É uma pergunta que é difícil, né? Falar da gente mesmo. Geralmente a gente faz isso no final da carreira para escrever um memorial, né? Enquanto que é quando a gente consegue linearizar a nossa vida, pensar etapa por etapa e ver quem somos nós. Mas hoje, né, enquanto candidato a vice-diretor aí da companhia da Leonéia, eu acho que as coisas aconteceram naturalmente.
né, antes de falar de mim, falar da nossa relação, né, Leonéia? Tem. As coisas aconteceram muito naturalmente, desde da minha chegada em 2011 na universidade, ainda muito jovem. Estou para dizer que eu talvez tenha sido um dos doutores mais jovens do país, porque eu engatei, né, quando eu concluí o ensino médio e o fundamental, né, terminei com 17 anos, e eu já logo entrei na graduação e fiz o doutorado direto, então eu pulei 2 anos de mestrado. Por isso que com pouquíssima idade já tinha formado, né, já tinha feito o doutorado, e depois de um ano de formado, com 25 anos, 24 anos, nem 25 ainda, eu consegui passar no concurso da UFAL, e encontrei na Leonéia uma referência, né, profissional. Consegui enxergar nela a vontade de mudar a realidade, né, de deixar um legado, de contribuir de alguma forma por onde transitava, né, na época, na pró-reitoria estudantil, e sempre muito motivada, sempre tentando, né, deixar o grupo alinhado e indo atrás de recursos, que na época, né, Leonéia, a gente tinha apenas um ginásio e a piscina, salas de aula, e eu cheguei no momento em que ela estava vendendo um sonho para todo o grupo, né, inclusive para mim, que era a construção do complexo esportivo. Que no primeiro momento eu duvidei, né, eu falei, putz, será que isso vale a pena a gente investir, né? Todos nós duvidamos. Todos duvidaram. Uns cansaram, outros continuaram, né? A maioria continuou, lógico, depois que as coisas foram acontecendo, trabalhando, né, em prol desse sonho. E hoje esse sonho é realidade, e acho que podemos falar, né, Leonéia, que esse foi o ponto de partida da nossa interação profissional de sucesso até então, né? Porque de forma sempre muito franca, eu também, né, tratamos todos os nossos problemas, compartilhamos as nossas alegrias, as nossas conquistas. E ela sempre, né, me colocando, ela tem esse papel de mais velha, né? Você tem idade para ser meu filho, você tem a idade do meu filho mais velho, e eu sempre gostei muito, né, de ouvir isso, sempre tive muita segurança em trabalhar junto com a Leonéia, e culminou nessa chapa 1. Depois de, não só por essa primeira interação, né, mas ao longo desses anos, né, eu estou há 11 anos na universidade, a passagem, né, por alguns cargos de gestão, então, na graduação, né, coordenador de graduação, coordenador de estágio, que me fez aprender muito, né, sobre legislação, depois coordenador no programa de pós-graduação dentro da área da saúde, né, na nutrição, participação em comitê de ética. Isso vai dando, né, uma visão mais ampla da universidade, de gestão, e do que a UFAL especificamente precisa, né? E o nosso instituto, que foi, né, Leoné, também uma outra grande conquista nossa, não nossa, né, do grupo, de uma forma geral, mas participamos disso, né, a emancipação, vamos dizer assim, né, a saída ali do CEDU, do Centro de Educação, foi uma grande conquista para a gente virar uma unidade acadêmica. Somos jovens, muito jovens, precisamos aprender muito. Né? O grupo precisa aprender muito o que é, né, uma unidade acadêmica. E a gente também, né, enquanto direção, a Leonéia já teve esses 4 anos, né, de aprendizado, de sucesso junto com a Socorro, vale ressaltar. E agora, né, temos mais 4 anos para essa unidade
jovem. Eu sou Gustavo, né, tenho 11 anos de UFAL, formado em Educação Física. Tentei ser jogador de basquete, né? Se eu tivesse sido bom, não teria virado professor, tão jovem. Mas fui muito esforçado, isso eu falo meus alunos. Então eu não tenho... O que eu pude fazer, eu fiz, né? Para virar atleta de alto nível, mas parei no juvenil. E por essa paixão pelo esporte, acho que todo mundo tem isso, né? Que faz educação física. Acabei ingressando na graduação. E no primeiro semestre da graduação, eu já fui aluno de iniciação científica. Então, minha iniciação científica ela durou 4 anos. Por isso, o doutorado direto, porque eu era bolsista da FAPESP, né, durante 4 anos. E aí, quando eu pedi a bolsa FAPESP, meus pais falaram, não precisa, ele já teve 4 anos de bolsa de iniciação, então ele já é um caso que poderia ir para doutorado direto, e foi isso que aconteceu. Na área de fisiologia do exercício, treinamento, em que minha formação, né, agradeço muito ao grupo da onde eu me formei, da Universidade Estadual Paulista, né, Unesp, professor Cláudio Gubá, e na UFAL, junto, né, de novo, motivado ali, cutucado muito pela Leonéia, eu me senti responsável por deixar um legado. Eu sempre falo isso, né? A passagem aqui na Universidade Federal de Alagoas, eu tenho essa necessidade, né, de tentar contribuir de alguma forma, até porque é uma universidade em desenvolvimento, né? Não é uma universidade consolidada, né, em termos ideológicos, em termos epistemológicos, né? A gente, para discutir, por exemplo, o currículo, a gente não tem uma identidade ainda muito clara, porque ela é muito diversificada, né? Então, nós estamos num processo, né, até pela característica da universidade, e todo mundo que vem para cá contribui, né? Só que precisa sentir isso, né, ter esse pertencimento, que é algo que eu sempre tive. Por ser paulista, vi muitas pessoas de fora, mas assim, muitas, não só da educação física, né, que às vezes usam a Universidade Federal de Alagoas como uma passagem, né? Então, entram e logo se... Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas assim, eu acho que eu consegui me enraizar logo aqui, saber que esse é meu lugar, esse é meu espaço, que não estou feliz aqui, é aqui que eu quero aposentar. E por isso, esse desafio da direção, tá? Então é isso, espero que tenha... Boa. Acho que dá para a galera, né, sentir um pouquinho, né, escutar um pouquinho de quem que é o camarada Gustavo. Muito bem, acho que para a gente dar continuidade ao programa, né, antes da gente desenvolver aí algumas ideias, não posso deixar passar o agradecimento, né, ao nosso estudante, o Vitor Matheus, está aqui nos bastidores conosco, né, fazendo aí, né, com que tudo aconteça da melhor maneira, né, e ao grupo de estudos, o Remix, né, que é o Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do Instituto de Educação Física e Esporte. Tá? Então, fica aqui os agradecimentos a essa turma, que é quem, né, faz as coisas acontecerem efetivamente. Muito bem, então, para a gente afunilar o nosso papo, né, eu queria ouvir, né, de ambos, né, e fiquem à vontade aí para fazerem as falas, do ponto de vista do ensino, né, do nosso IF, temos aí especialmente, né, os 2 cursos de graduação, a licenciatura, o bacharelado, e como, né, conversei com a professora Leonéia, essa era uma entrevista, um episódio do nosso podcast, um episódio crítico, né, como costumamos fazer, né, na nossa produção, no nosso trabalho da Rádio F.
O que vocês, né, como aí chapa que pleiteia, né, fazer essa gestão do IF nos próximos anos, prevêem aí, né, para a nossa dimensão do tripé universitário do ensino, né, e para dirimir alguns probleminhas, né, que a gente enfrenta no cotidiano, são problemas aí sabidos, né, já amplamente, mas, por exemplo, com muitas vezes essas dificuldades, probleminhas ou com professores, né, de outras unidades com as quais a gente tem interface, que muitas vezes, né, deixam nossos alunos ali não sem atenção, né, não vamos dizer assim, mas esguarnecidos, né, de um processo pedagógico comprometido, né? Então, queria ouvir, né, aí de vocês mais uma provocação para a gente dar um espaço para vocês falarem. Obrigada, Silvan, pela oportunidade, não é, de fala, de nós continuarmos aqui as nossas pretensões e ações, né? Porque não vale a gente só ter a ideia e não ter a atitude, como fazer para resolver as questões que existem. O ponto de vista central, Gustavo, da nossa chapa é trazer o aluno de volta ao centro da discussão. Nós temos um diretório acadêmico que está esvaziado da presença do aluno. O aluno conseguiu formar as equipes que vão disputar os jogos estaduais, né, universitários, e depois os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros, excelente. Mas nós estamos aguardando que eles se organizem também enquanto diretório acadêmico, porque a nossa gestão pretende ser participativa, e tudo que nós fazemos é em função do ensino, Silvan, é em função do aluno. E se o aluno tem um assento num conselho da unidade acadêmica, nos órgãos colegiados como um todo, colegiado de curso, né, conselho de unidade acadêmica, e ele não aparece, fica esvaziado a voz desse aluno, a ação do aluno. A direção fica muito sozinha quando não tem essa voz, porque tudo que nós fazemos e nós pensamos dentro da universidade, não é só na nossa unidade, as pró-reitorias, todas as outras unidades acadêmicas que compõem a universidade, é em função do aluno. Veja, nós entramos via o ensino, o aluno entra via o ensino, o técnico entra por uma demanda do ensino. É o TAI, é o técnico administrativo, é o técnico que vai ficar à frente de uma secretaria de uma unidade, tudo é em função do ensino. Tá? Então, com a contribuição de todos que formam a comunidade acadêmica, nós podemos melhorar as falhas. Essa falha que você traz é algo que nos incomoda muito, e agora na pandemia ficou agravado. Não é? As pessoas... Na nossa unidade não existe professor em remoto, né? Salvo agora essas intempéries que aconteceram agora do tempo, né? Essas coisas que estão aí atrapalhando a nossa rotina, mas nós temos que respeitar, porque existem pessoas em situação de desabrigo mesmo, né? Então, vai passar. Mas nós não podemos... Desculpa, no IF ninguém ficou online. Mas quando eu tenho um professor de outra unidade que está online e seguido, e não nos avisou enquanto direção, eu falo do passado para me remontar ao que se vai fazer, né? Então, o horário do aluno fica quebrado. Nós não tínhamos uma previsão e não temos uma estrutura ainda ideal para que todos assistam a aula lá online e depois caminhem para a piscina imediatamente. Então, são os ajustes que foram feitos, uns rearranjos necessários, sem uma combinação prévia. Que é isso que você diz, aí o aluno fica solto. Mas, se o aluno traz essa reivindicação para o assento que ele tem, mais facilmente será resolvido. Por que os órgãos colegiados, todos nós temos assento? É para que todos tenham voz e voto. As reuniões são abertas. Isso é também uma proposta que nós vamos apresentar por escrito também da nossa campanha. Nós vamos publicizar, Silvan,
o que for decidido em cada órgão colegiado, desde as coordenações até as reuniões do conselho da unidade acadêmica. Vai sair na página, decisões do conselho, por exemplo, né? Isso vai ser discutido no coletivo, mas é uma pretensão do professor Gustavo e minha colocar isso visibilizado, né? Essa visibilidade nós estamos devendo no IF. E agora, com a sua ajuda, né, dessas questões das mídias, isso é fundamental. Né? Então, dessa forma, nós acreditamos, com a presença do aluno, né, visibilizando todas as decisões dos órgãos colegiados, nós vamos minimizar as dificuldades. Minimizar, terminar nunca termina. Né? Eu costumo dizer que nós não temos problemas, nós temos indagações que vamos colocando adiante. Resolve essa, amanhã surgem outras. Por isso nós estamos vivos. Maravilha, Leonéia. Não sei se o Gustavo quer complementar algo nesse tópico do ensino, alguma questão que ele tenha entendido ali como necessária. Ô, Silvan, dentro da... Acho que na pergunta que você fez, especificamente sobre a comunicação, a gente já vem detectando, né, mas é uma detecção perceptiva, né, não é uma detecção ainda comprovada. E, nesse sentido, no ensino, uma proposta da chapa é introduzir a autoavaliação da unidade como um todo, e também em larga escala, né, na graduação. A autoavaliação é algo muito recente, né, que tem sido falado mais dentro da pós-graduação, mas é um exercício, na verdade, dos atores principais que fazem, né, uma unidade, no caso, de abrirem, né, o jogo, literalmente, para os problemas que existem ali na rotina. E uma autoavaliação bem feita, alguns exemplos, né? Eu já participei de alguns resultados de autoavaliação. No começo, parece que todo mundo está querendo criticar, né? Parece que é um tiro no pé, fala mal, mas pelo contrário, é todo mundo, né, externalizar os problemas, compartilhar os problemas e encontrar soluções e processos em conjunto. Então, é uma divisão e uma coesão dos problemas e também para soluções. E isso vai fortalecer muito, né, de uma forma geral, a nossa unidade. E claro que dentro dessa autoavaliação, muitos pontos, né, surgirão enquanto falhas. Suspeitamos que a comunicação seja um desses pontos, né, que surgirão, mas antecipando isso, né, então, mesmo sem o resultado dessa autoavaliação que nós vamos aplicar, já antecipamos, por exemplo, a comunicação, né, pensar mais na visibilidade das nossas ações, deixar o aluno com canais, né, mais próximos dele e mais confortáveis para colocar, né, as demandas, os problemas, as dúvidas. Então, isso vai facilitar, né, as redes sociais, o aprimoramento das informações no próprio site. Você vai ser fundamental com a sua rotina, né, de produção e de publicação do que o Instituto faz. Outro ponto interessante, né, dentro da visibilidade é mapear os locais da unidade acadêmica. Então, fazer com que o aluno tenha uma localização, não só geográfica, mas também de atividades, né, em cada espaço, para ele saber, agora vai ter um treino de tal equipe, né? Acho que eu posso
participar. Ali está tendo um evento do esporte na UFAL. Então, dá mais esse acesso, né, a um cronograma semanal ou mensal, vamos pensar melhor sobre isso, para que ele tenha uma agenda, né? O aluno ele consiga bater o olho e ter uma agenda, não assim como tem a grade de horários, né? Mas que ele tenha o mapa geral, tanto geográfico quanto das ações, para ter essa transição, essa comunicação, interlocução e viver mais, né, o Instituto. E com isso, Silvan, ele não vai se sentir solto. Se o professor da outra unidade faltou e aquela aula não vai acontecer, ele vai olhar, ele vai se situar e vai dizer aonde é que eu vou gastar bem o meu tempo dentro do IF. Assistindo uma aula de dança, por exemplo, ou vendo um treino do campo de futebol que funciona de domingo a domingo, ou, por exemplo, o laboratório do professor Luiz Rodrigo está avaliando quem nessa semana? Não é? O Lacai está com que equipe trabalhando? Então, desde os laboratórios, tá? Não só aquilo que se faz dentro das coordenações de curso, que é extremamente necessário e valioso, né? O papel de todas as coordenações, extensão, pesquisa, mas também as ações do IF. A ideia é ter um IF vivo, desenvolvendo o pertencimento de cada um desses. Com essa autoavaliação, a pessoa vai se situar também e vai dizer quem sou eu dentro desse organograma todo, dentro desse esquema todo chamado IF, né? Porque vai ser visualizado um esquema de ações acontecendo ao mesmo tempo. O aluno visualiza, o técnico visualiza e diz: quem sou eu aqui? Onde é que eu me encaixo? Qual é o meu pertencimento? Isso é um dos nossos propósitos, Silvana. Legal, legal, muito bom ouvir, né? Vislumbrar essas possibilidades, né? E esses encaminhamentos aí do amadurecimento do nosso IF, né? Vejam, né? Cheguei há pouco tempo, há um pouco mais de um ano, tem 3 meses que estou no presencial e já estou chamando de nosso, né? Então eu sou meio entrão, né? Não dá para levar em consideração que eu sou meio, vou me enfiando e vou. Imagina. Mas muito bom, vamos avançando, né? Também a gente falou um pouco do ensino, de algum modo também, né? Em alguma medida aí sobre assistência estudantil, mas vamos pular para a dimensão da extensão, né? Que é um carro-chefe, né, digamos assim, das universidades brasileiras, né, mas que, óbvio que é uma avaliação, né, uma percepção, né, de um marinheiro de início de viagem, né, na UFAL e no IF. Mas eu tenho uma percepção, nesse um ano que estou por aqui, que a extensão na UFAL ela esbarra em alguns limites, barreiras. Eu ainda não saberia lhes dizer exatamente quais são esses limites e barreiras, mas a extensão na UFAL, de uma maneira geral, e é isso, consequentemente, no IF, ela tem dificuldade em acessar a comunidade alagoana, né? Sobretudo num contexto qual a gente viveu, nesse período pandêmico por um lado, né, de reconhecimento da importância da ciência, mas por outro, para muita gente, mas isso é algo muito distante, né? Beleza, as vacinas. Tá, mas o que a universidade brasileira faz para além disso, né? Como que eu desfruto, né, das benesses da universidade brasileira? Então, para o IF especificamente, né, agora a gente está com o Esporte na UFAL engrenando, mas ainda é um programa muito voltado para os estudantes, né? É uma grande conquista aí, mais de 1.500 vagas, né, para estudantes da UFAL praticarem esporte. Mas e para a comunidade externa, né? Como que essa nossa próxima gestão vê, né? Temos ali um grande laboratório disso, né? Que é a Academia de Futebol, mas como que a proposta, né, de expansão, de consolidação, né, das atividades de extensão do IF para esses próximos 4 anos? A gente está fazendo assim, eu começo e você conclui, né, Gustavo? Acho que pode. Claro.
Silvan, foi excelente a sua pergunta, porque nos dá a possibilidade de explicar um pouco mais, né, do que vai na ideia e com a pretensão de ser efetivado. Nós temos hoje já inscritos 1.560 alunos, né, com a possibilidade de abrir, eu tenho que amanhã, junto com a professora Enaiane, o professor Luiz Rodrigo, colocar o edital também para os técnicos e professores da universidade, com possibilidade dos terceirizados também, que são aquelas pessoas que limpam o nosso espaço, elas também podem entrar na piscina para aprender a nadar, elas podem correr no clube da corrida e da caminhada, na pista que ela cuida tão bem. Então, nós vamos chegar a por volta de 1.700 pessoas da comunidade interna. Muito timidamente, nós já temos e pretendemos alargar mais ainda agora a nossa relação com a Ebiatria, Hospital Universitário, tá? É uma extensão voltada para as crianças, né, adolescentes que estão lá na Ebiatria com a doutora Mércia Lamenha, né, via um projeto de extensão dentro do IF para a comunidade externa. Tem o PAESP também, que é um programa que existe na universidade e que atende a menores carentes. Eles têm um reforço escolar e eles terão atividade conosco no IF. E tem agora também o programa Mais Educação. Não é o Mais Educação, vai me falhar aqui o nome, eu vou depois corrigir isso, Silvana, que é o programa preparatório da Pró-Reitoria de Extensão, que os alunos terão aula no nosso bloco de sala de aulas, tá? E o IF vai abrir não só o bloco de sala de aulas, mas também turmas para que eles, juntamente com o PAESP, eles também venham a usufruir e ter orientação da atividade física e do esporte dentro do nosso IF. Abrir para a comunidade como nós gostaríamos, eu não vou prometer para esse momento, porque nós temos também um compromisso com a escola pública, que as coisas são muito, muito morosas, mas eu costumo ter a esperança e trabalhar para que isso se realize, e nós temos aí um contingente populacional de 4.000 crianças que virão para o IF no contraturno, né? Contraturno da escola. Então, teremos criança de manhã bem cedo, no horário próximo ao almoço, a comunidade da universidade. Nos fins de semana, nós vamos ter também esses jovens do PAESP e a Ebiatria aí permeando também nesses espaços, nos horários mais ou menos vagos. Então, nós estamos falando aí de mais de 3.000 pessoas circulando em atividade física e esportiva dentro do complexo esportivo da UFAL. E aí, Silvan, eu já adianto para você que o ensino dos nossos alunos fica assegurado de forma real, em tempo real, porque nós vamos ter a criança da escola, nós vamos ter o alto rendimento lá no complexo esportivo, que já acontece, o pessoal do bacharelado, o pessoal da licenciatura, porque a extensão é uma fonte de riqueza da universidade pública. E nós sempre tivemos a extensão como um braço, não só o direito, o esquerdo, perna, tronco, cabeça, tronco e membro, da formação dos nossos alunos. Porque o aluno, quando ele tem uma experiência na extensão, quando ele tem a possibilidade de errar, porque nós erramos no ensino, e tem a possibilidade de experimentar metodologias que possibilitam ele tornar-se professor, isso é uma mais-valia muito grande. Isso vale toda essa engenharia que nós estamos fazendo para ter um quadro horário que encaixe tudo e mais alguma coisa. E com limpeza, e com organização, porque nós não somos um clube, e as pessoas aos poucos vão entendendo isso. Nós não entregamos a chave para ninguém ir lá rachar. Isso já não cabe numa estrutura tão cara que custou e tão cara para ser mantida. A nossa grande dificuldade hoje, fazer a gestão sem dinheiro, né? Numa universidade pública, onde você entra e tem um banheiro limpo para você se servir, é muito difícil. Né? Não falta o papel higiênico, não falta o detergente para lavar as mãos, isso custa muito. E
Aos poucos, nós vamos fazendo com que a comunidade interna e externa, principalmente, compreenda como é que funciona o IF, com parcerias, projetos e programas. E a extensão é um grande programa, é um grande guarda-chuva que cabem às nossas ações. Aliada aí à pesquisa também, porque é muito rico você fazer a pesquisa com a população que está em atividade dentro das nossas instalações, né, sob a nossa orientação. Não existe um projeto de extensão que não tenha um professor responsável por esse projeto. Então, ali tem um ensino orientado. A experiência da extensão para o nosso aluno é de uma riqueza tamanha, riqueza da formação. Nós formamos pessoas, nós cuidamos de pessoas. E isso é algo que nós não abrimos mão. Tá? Enquanto professores, enquanto eu costumo dizer que o coletivo do IF é muito coeso naquilo que ele quer. Nós somos poucos, mas somos pessoas interessadas na formação do nosso aluno, na prestação de serviço, né? Na formação em serviço ao mesmo tempo, né? E isso cria uma mais-valia muito grande. O nosso aluno ele tem interesse em participar das ações de extensão, com bolsa ou sem bolsa. É um exercício. É um exercício diário estar na extensão. Mas já falei bastante. Legal, muito bom. Gustavo, quer dar uma complementada, comentar algo? Depois da Leoné é sempre difícil, né? Vamos trocar, vamos trocar. Não, fica à vontade. Mas assim, uma coisa que eu aprendi com a extensão, que é muito forte aqui na nossa unidade, é o que movimenta, é que traz o apelo para novas captações, que a extensão, ela atrai a pesquisa, né? Porque, assim, é muito difícil a gente olhar uma massa ali, né, da comunidade externa, interna, diariamente ali na universidade e não pensar em perguntas para serem resolvidas, né, perguntas inéditas na pesquisa. Então, isso é uma coisa que eu aprendi aqui, né? Eu sempre executei a pesquisa independente da extensão, algo assim que dá para ser feito, né? A pesquisa ela dá para ser feita independente da extensão. Mas a extensão, ela também, tudo bem, ela pode ser feita independente de pesquisa, mas ela tem um apelo muito forte, né, para trazer metodologias mais novas, para os alunos testarem também não só a didática, né, não só a parte pedagógica, mas também a comprovação daquelas ações, né, usando métodos científicos. Então, eu estou muito feliz, né, de ver isso no IF, ser uma referência, né, Leonéia? Hoje, o IF, dentro da instituição, dentro do Estado, né, e no Brasil, inclusive, temos casos de sucesso de extensão que sempre prioriza o público externo, né, de uma maneira geral, o público mais vulnerável, agora com uma atenção especial à mulher, né, diminuindo as desigualdades, que são temas tão falados, né, com políticas públicas tão frágeis, né, quando a gente fala em desigualdade, em racismo, em valorização da mulher, que na extensão você tem tudo isso de forma ali muito direta, né, com impacto maravilhoso em cima desses temas que geralmente são muito sofridos, né, para terem ações mais efetivas. Muito bom, muito bom. Ivan, me permita, Gustavo Diga, trouxe claro, ali, Helena. Gustavo trouxe um tema que está nos escapando, e que é o nosso caso de sucesso. Nós temos um caso de sucesso na extensão, que é o projeto Academia e Futebol, que são meninas da comunidade. Nós temos um apelo para essas questões de gênero, né? Porque ali você tem menina de 8 anos, e você também tem a de 32, que está no profissional. Isso é extensão. É o futebol profissional? Legal, mas a gente tem um projeto com fomento
Isso também é uma bandeira nossa de trabalho, é buscar os editais, para que todos nós façamos aposta nos editais externos. É fácil a gente reclamar, não tem verba, não tem verba. Procure os editais. E isso nós vamos trazer esses editais nessa publicização, não é, que estamos aqui anunciando, porque nunca foi escondido os editais, mas as pessoas não têm muito o hábito, não é? Não é o edital universal, é difícil. Não tenho como concorrer ao universal. Legal, mas tem um outro edital aqui que é possível para a extensão. E essa aposta nós sempre fizemos. Não é? O complexo esportivo, a cada tempo, me é cobrado porque eu estou à frente da gestão, quando ele se torna usado, né? Quando ele passou a ser utilizado, o Ministério pergunta o que tem sido feito nesse espaço, nessa obra de 28 milhões. E nós temos sempre respondido tudo de uma forma muito correta, muito transparente, porque os editais são públicos. Nós concorremos, ganhamos, e é por isso que temos esse caso de sucesso no Brasil, que é o futebol feminino. Eu participei nesse fim de semana, junto com alunos nossos, no Rei Pelé, na abertura da Copa Rainha Marta. E o governador fez um elogio à universidade, o modo como a universidade tem apostado nas questões do futebol feminino, que é um apelo, né, aí via extensão, para essa mobilização da mulher. Eu não gosto da palavra empoderamento, eu falei isso um dia desses aí numa entrevista, porque a mulher já nasceu poderosa. A capacidade de ser mãe, a capacidade de procriar, isso já te dá um poder e um diferencial. É preciso que uma menina no Nordeste, uma menina que vive numa periferia da cidade de Maceió, no estado de Alagoas, que ela conheça o seu corpo, que ela ponha limites até mesmo dentro da sua casa. E isso nós ensinamos dentro do esporte. Isso nós ensinamos no projeto Academia e Futebol, onde nós juntamos a pesquisa quantitativa do professor Gustavo e a qualitativa do meu grupo de estudos. Que eu pergunto, o que é o corpo para você? E elas tomam um susto. O que é o corpo? E aí nós vamos trabalhando todas essas questões de gênero, sem estar com panfleto e coisa que o valha. Tá? Porque o corpo medeia o movimento que nós chamamos voleibol, handebol, natação. Então, é preciso ter esse corpo enquanto um cuidado de si e cuidar do outro. É a minha fala dentro de sala de aula e que eu levo isso para a minha vida. Muito bom, muito bom. Bom ouvir, né, o que já tem acontecido, né, e o porvir, né, do nosso querido IF. Mas vamos avançando para... Vocês falaram de pesquisa, né? Essa é uma área, um campo que eu também gosto bastante, né? Afinal, não à toa, né? Como o Gustavo comentou, a gente passa um bom tempo mexendo com isso no processo de formação, né? Venho aí de praticamente 10 anos mergulhado também no universo das pesquisas. E a pesquisa no IF, eu diria que ela é um pouco, eu sinto que ela é um pouco pulverizada, assim, ela é um pouco espraiada, né? Meio que tem não é um grupo todo, né, que ainda está engajado aí no universo da pesquisa, e isso não é um problema, né? Não entendo aqui como uma crítica, né? Compreendo que tem professores com viés mais extensionistas, outros mais de pesquisa, e isso é o que faz a riqueza, né, da coisa, mas sinto que a nossa pesquisa é um pouco espraiada, né? Nós temos aí um grupo com alguns projetos de iniciação científica que tem trazido algumas bolsas para o Instituto, temos alguns docentes nossos, né, em programas de pós-graduação, no caso da educação, né, ali no CEDU, alguns na pós-graduação da nutrição, né, como o Gustavo já mencionou. Salvo engano, tem alguns outros programas também que temos docentes vinculados, né? Isso faz com que nossos estudantes, as nossas pesquisas fiquem um pouco espraiadas, e inclusive muitas vezes nós da comunidade acadêmica do IF nem saibamos de pesquisas que estão ali acontecendo, pesquisas riquíssimas, né? E aí eu sinto, por esse espraiamento, que isso distancia muitas vezes nossos alunos, né, que é a nossa razão de existir, né,
do universo da pesquisa e da cultura científica. Né? Pergunto, qual que é a proposta da nossa diretora, do nosso vice-diretor, né, de algum modo para o campo, de um modo geral, né, para o campo da pesquisa e para talvez a gente atacar esse problema aí desse espraiamento, né, e desse distanciamento do nosso estudante da cultura científica. Silvan, mais uma vez você traz uma questão assim central, né? E eu agradeço também pela oportunidade que nós temos aqui de apresentar a proposta da nossa chapa. A pesquisa está ligada à pós-graduação. Daí esse espraiamento quando a gente não tem uma pós-graduação estrito sensu, vincada, arrumada. Né? E por que não temos? Porque antes nós não éramos um centro, nós estávamos dentro do centro de educação e cada um de nós, eu fui a primeira a sair para o doutorado, em seguida, professora Neísa, e cada um saiu para um canto, seguidamente. Não houve uma coordenação em função de uma pós-graduação. Porque, usando seu termo que eu gostei muito, eu gosto da praia, gosto da água, esse espraiamento, né, cada um, quando chega, vai para onde quer e é livre para ir. Porque não há, volto a dizer, um programa de pós-graduação. Mas, felizmente, hoje nós temos massa crítica suficiente para fomentarmos a pós-graduação, tanto na área escolar, veja que a nossa chapa se chama IF em Movimento, Educação, Saúde e Esporte, porque nós temos um PROEF, que é uma meta que nós chegamos perto, mas não conseguimos, fomos classificados, mas não conseguimos alcançar a vaga, temos um projeto pronto, que para a submissão no próximo ano temos que fazer adequações, mas que para isso, aí eu venho tentar responder a sua pergunta, para isso nós precisamos da produção do conhecimento voltada para a escola. É preciso que tenha uma linha de produção, uma linha de pesquisa, mais do que isso, que tenha um desarmar das pessoas para que elas produzam conhecimento dentro do que é possível ser a escola. Isso no caso da licenciatura, né? Na área escolar, o PROEF. E temos a biodinâmica do movimento humano, que é da área 21, que traz aí a pesquisa voltada para a área da saúde, o próprio nome já diz, e que temos aí os colegas já também com uma produção, uma massa crítica considerável, produzindo conhecimento que vá fomentar a submissão dessas propostas. Que no passado, Silvan, nós não tínhamos essa capacidade de grupo produtivo. Hoje nós temos uma residência pedagógica, nós temos um PIBID, PIBIC, então nós estamos dentro, concorremos e conseguimos os editais, agora temos que produzir para a escola, dentro dos editais da escola. Temos que produzir para a área 21, os colegas que estão comprometidos com a proposta da área 21, que é o projeto de mestrado da biodinâmica do movimento humano. Então, esse espraiamento, eu acredito que nós consigamos, professor Gustavo e eu, que nós consigamos agora sensibilizar, e não só, porque as pessoas já estão sensibilizadas, nós consigamos organizar de uma forma que a área 21 vai ser submetida agora, já foi submetido um outro com a professora Neísa na área da saúde, em parceria com a Uncisal, tá? a Escola Médica, a Uncisal, coordenado pela professora Neísa e por um ex-aluno nosso. Esse já foi submetido, vamos aguardar a resposta, que é na educação especial. A professora Neísa é uma referência na área da educação especial, não só no país, mas fora do país. Então, nós temos expoentes, nós temos produção e há de chegar o momento. Né? Mas a gente não espera chegar o momento. Quem sabe faz a hora, Silvan. Não espera acontecer. Vandré. Gustavo, está com você. Obrigado, Leonel. Olha, assim,
Você resumiu muito bem. Pesquisa no nosso país. Só de Vandré para cima, hein, Gustavo? Só de Vandré para cima. A resposta agora, vamos ver como que eu vou terminar, né, minha fala aqui. Vou ter que conviver muitos anos do lado da Leonéia para aprender isso, viu? Mas, assim, ela começou muito bem e terminou melhor ainda, né? Porque pesquisa no país é na pós-graduação que se faz. Enquanto a nossa área não tiver enquanto o nosso curso, né, a nossa unidade não tiver uma pós-graduação, vai ficar totalmente desmembrado, cada um buscando individualmente um lugar ao sol para fazer pesquisa, uns no CEDU, outros no Ciência da Saúde, outros na FAMED, outros na nutrição. E isso para a área, para a consolidação, né, da produção do conhecimento de forma integrada, não é legal, né? Mais do que nunca a gente precisa. A gente já vem conversando muito sobre isso, né, Leonéia? Da necessidade do Instituto em criar medidas para que a pós-graduação ela seja aprovada, principalmente a stricto sensu. E medidas essa, né, que perpassa por contabilização de carga horária, né, do professor que está dentro de um programa de pós-graduação, até para quem não está, que consiga, né, ter um estímulo, que não vai ter sobrecarga de trabalho, por exemplo, né, nesse sentido, pelos concursos públicos, né, ter sempre no concurso público, óbvio que o ensino ele é o nosso carro-chefe, ele precisa estar muito bem coberto, mas dá para associar, né, o ensino com um professor produtivo que tem um perfil também, né, na produção de conhecimento, produção intelectual. E os concursos foram muito bem preenchidos, né Leonéia, nesses 4 anos da unidade, né, da nossa unidade, é mais, né, de 4 anos, 5, né, acho que vocês ficaram... Estamos no 5º, né? No 5º, né? Então, contratou-se bem, né, porque todo mundo estava com esse pensamento, o grupo estava com esse pensamento. E claro que isso ajuda bastante. Outra, assim, né, no caso da pesquisa, o Silvan, dentro do que a Leonéia não colocou, eu chamaria atenção para a necessidade que nós vamos precisar, em breve, discutir políticas internas ali de mobilidade, né? Mobilidade docente, não só dentro do país, mas principalmente estimular a saída dos professores para fora do país. Isso traz um aprimoramento metodológico para esses professores, traz uma oxigenação, né, uma nova oxigenação em cima de um problema, de resolver problemas, de criar grupos para ajudar, né, esses professores a resolver ali os problemas de pesquisa, a internacionalização, que é algo muito importante. E porque hoje nós somos uma unidade que praticamente todos já têm doutorado, né, Leonéia? E o tempo vai passando e a gente vai precisando se reciclar também. E essa mobilidade é uma coisa que a gente precisa e vai fortalecer muito a pós-graduação. Aprimorar, né, também as relações acadêmicas entre os docentes. Uma ideia, né, que a gente conversou de tentar criar um laboratório multidisciplinar, né, algo integrado, para que a gente não tenha vários laboratórios pequenos, né, com metodologias muito específicas e que não se conectam, né? Não só nessa conexão dos projetos de pesquisa, mas também compartilhamento de materiais para ficar menos burocrático,
criar regras, né, para esses laboratórios, para a criação dos laboratórios. E, por fim, apoiar bastante. Isso é uma coisa que constantemente, na extensão, a Leonéia citou, né, de estimular a submissão de propostas para projetos de extensão e também para os projetos de pesquisa. Trazer recursos específicos para pesquisa, sem dúvida, fortalece esse campo. E, assim, para terminar, né, a pesquisa, ela e a produção, né, Leonéia, ela não é feita por pessoas, né? Às vezes a gente fica criando um monte aí de... Isso é uma frase da Leonéia, tá? A gente fica criando um monte de empecilho para fazer pesquisa, não tenho condição, não tenho recurso, não tenho bolsista, mas... E a gente viveu muito o momento ruim, né, da unidade, que a gente não tinha nada disso, e muita gente conseguiu produzir. Por quê? É feito por pessoas, e não por paredes bonitas, por equipamentos sofisticados. É óbvio que isso ajuda muito e impulsiona, né, verticalmente a robustez, né, metodológica. Mas, no final das contas, precisa de organização, de boas perguntas e pessoas que queiram, né? Porque isso é o mais importante. Muito bom, Gustavo. Bom, vocês, inclusive, tocaram num ponto, né? Acho que agora a gente vai começando a dar uma dinamizada. Vamos começar fazendo uma lógica um pouquinho mais de bate e volta, né? E toca num ponto que a gente ia falar um pouco sobre infraestrutura, mas aqui eu já vou até começar a trazer algumas questões que eu recebi, né? A gente, nessa organização dessa conversa, né? Eu tentei ficou um pouco de última hora, inclusive peço desculpas aqui, né? A comunidade do IF. Mas deu tempo, né, de algumas pessoas nos mandarem questões, né, para que a gente pudesse fazer esse papo aí, esse primeiro papo com vocês, né, que tenho certeza aí vai acontecer ao longo dessa semana. Mas vocês tocaram nesse ponto da qualificação docente e da questão da carga horária, e algumas questões que chegaram, eu até sintetizei elas aqui, né, numa só, né, como que vocês pensaram de uma maneira mais operacional, assim, nessa política de qualificação, né, do corpo docente, no sentido das licenças de capacitação ou pós-doutoramento, e como que nesse processo, né, de estímulo às pesquisas, aqueles que, né, têm esse interesse no desenvolvimento científico, como que vocês pensaram nesse processo de regulamentação da distribuição da carga horária dos docentes, né? Essas foram aí duas questões que vieram, e aí queria aproveitar que vocês tocaram nesse assunto para a gente desenvolver um pouquinho mais ele. Silvan, isso é uma questão que é difícil de ser discutida. A gestão central foge dessa discussão, não só a gestão atual, as anteriores também, mas isso é um calcanhar de Aquiles, me perdoe o termo, de todas as unidades acadêmicas, tá? Umas mais, outras menos. É necessário a aula da graduação. A carga horária da graduação é algo quase que sagrado em todas as unidades, né? E na nossa não pode ser diferente, porque nós somos 22 professores atuando direto com o ensino, com a pesquisa e com a extensão. Nós pretendemos encontrar, junto ao coletivo, uma métrica que vá reger essa nossa orquestra. É preciso ter uma métrica, tá? Onde, em algum momento, eu tenho que trabalhar mais, né? Hoje eu poderia ter uma carga horária muito menor, eu não tenho, porque não há possibilidade, tá? Mas tem que essa métrica tem que tocar a todos, né? De forma equilibrada. No semestre seguinte, ou 2, eu vou trabalhar menos, porque o meu colega saiu para se qualificar. Enquanto não houver
uma política de Estado, uma política institucionalizada da nossa instituição, o FAO, e também do governo federal. Porque enquanto o nosso governo, né, o atual, ele não apostar na educação pública, olha o caos que nós estamos vivendo, nós não podemos também vislumbrar muitas coisas. Eu costumo sonhar, eu dou linha-pipa, mas o meu pé está no chão, sabe, Silvan? Eu não vou responder de uma forma bonita algo que não cabe somente à administração da unidade ao qual a gente está submetendo. Tá? As políticas públicas, e o IF, digo isso com muito à vontade, nós fazemos uma voz segura no Conselho Universitário, porque nós estudamos antes. E vamos para o Conselho seguro daquilo que vamos votar, daquilo que pretendemos. E administrar o IF, nesse ponto de vista, nós da divisão dessa carga horária, como é que vai ser dividido isso, tanto que nós temos o nosso tripé é igual para todo mundo, ensino, pesquisa e extensão, vem mais uma carga horária aí de uma pós-graduação estrito sensu, que sabemos que vem, não porque somos os mais altos, professor Gustavo e eu, é porque todos nós trabalhamos para isso. O trabalho é que nos mantém. Nós resistimos, a partir do trabalho, a esse governo fascista. O IF tem um discurso muito fofo, me perdoe o termo mais uma vez, mas nós temos que partir para o enfrentamento, sim. Enfrentamento daquilo que nós buscamos enquanto direito. Eu costumo transformar, e isso é uma frase que as pessoas me ouvem também dizer, transforme a sua reclamação em ação, em atitude. Todos nós temos reclamações. Talvez eu não esteja respondendo à sua pergunta, tá? Nós pensamos em algumas estratégias de ação, mas que dependemos da gestão central da universidade e da gestão maior, que é o nosso governo federal. Mas eu acredito também que o governo vai mudar, e aí muita coisa vai mudar. A nossa estrela voltará a brilhar. Maravilha. Segura aí, Gustavo. A bronca sempre fica para o Gustavo na sequência, né, Gustavo? Claro! A hora que eu acho que ela já chegou no limite de inspiração, vem mais. Né? Isso aí. Dessa vez, sem palavras mesmo. Sem palavras, Gustavo. Então, vamos adiante. Vamos adiante para a gente não estender muito mais nosso tempo, né? Mas vamos... tem algumas outras já questões. Tem 1 hora de papo. Então, já tem algumas outras questões, né? Que eu acho que agora, inclusive, teria mais a ver com a infraestrutura, né? Eu vou tentar fazer um combo completo aqui, né? De todas essas que envolvem infraestrutura. Numa primeira, né? Uma pergunta muito sincera, eu gosto, né? Dessa sinceridade, né? Quando ela vem com o intuito de construir também. Perfeito. A aluna manda assim, né? A nossa aluna Morgana Stephanie. Professores, a água do bebedouro contém muito cloro, é possível melhorar a qualidade dessa água, né? É possível que uma sala ali no IF fique disponível para nós alunos comermos, né? Algo que tivesse ali um possível micro-ondas, né? Para quem fica integral na faculdade, né? Essa é uma das questões relacionadas à infraestrutura. Eu vou, né, aproveitar, são perguntas que têm relação, né? Tem uma outra que veio sobre, né, quais essas ações que vocês pensaram, dá para pontuar algumas delas, né, no sentido de pensar os espaços, né, para aprimorar esse acolhimento aos estudantes ali no IF. Né? Como que vocês visualizam isso, né, para que a gente possa ter os nossos alunos ali mais confortáveis, né, no seu dia a dia. Tem gente que chega ali às 7 da manhã e agora, com os projetos decolando, vão ficar ali até 7 da noite. Né? Então, são 12 horas, então um espaço um pouco mais confortável para o desenvolvimento dos seus trabalhos. E é bastante coisa, né? Eu sei, mas, de algum modo, vocês já tocaram nisso, né? Mas se quiserem aproveitar,
como que, nesse pensar da infraestrutura, vocês também vê, né, com relação a esse uso da comunidade externa, né? A comunidade externa vai começar a circular ali, né? Tem também esses espaços de acolhimento, a comunidade externa, eu diria, né? Inclusive comentei isso outro dia com a Leoné, a iluminação, né? Na noite ali, no entardecer noite dos espaços de IF é um ponto crítico. Né? Quais são as alternativas que temos aí para um pouco disso tudo aí? Eu vou começar mais uma vez. Em relação, Morgana, obrigada pela pergunta. A estrutura, não é, de permanência e acolhimento de vocês é fundamental. Nós temos uma cozinha, Morgana, aquela cozinha que fica no corredor ali das coordenações. A cozinha é multiuso. Não é? As pessoas podem estar faltando micro-ondas porque foi queimado, mas esse micro-ondas já está encaminhado e vai voltar ali um micro-ondas novo. Tem a geladeira que também precisa ser cuidada, né, pelas pessoas que usam, não estou me referindo ao aluno, o aluno está começando agora, mas a gente pode orientar para que essa cozinha, e muitos de vocês já estão usando e está faltando micro-ondas, essa cozinha ela pode ganhar uma outra configuração para que vocês façam um uso mais à vontade dela. Nós temos uma dificuldade grande com a empresa terceirizada, que eles não armazenam o material deles de limpeza, parte deles está nessa cozinha, mas ali não é depósito. Tá? Nós já tínhamos pensado isso, que o antigo laboratório do professor Gustavo, que era aquele minúsculo lacaio primeiro, ele está se tornando um local de armazenamento desse material, é um material de limpeza e tudo mais, e essa cozinha vai se tornar um espaço mais agradável, mais arejado para vocês, que inclusive tem um mobiliário novo, aquela mesa vermelha que tem lá, tem uma toalha feia coberta, mas também pode sair, é igual à copa que nós temos na piscina, que nós fazemos uso, nós os professores que também ficamos o dia inteiro lá como vocês. Enquanto o micro-ondas não chega, vocês podem aquecer a comida lá na copa que nós temos na piscina. Em relação à água, nós temos um problema grave, Morgana, de infraestrutura aí da construção, né, do complexo como um todo. A obra está sendo judicializada, o que cabia ao IF já seguiu para a reitoria judicializar. O que significa isso? Que tem coisas que não foram feitas e que foram pagas, vamos dizer assim. Que tem um caderno de encargos que a empresa tem que cumprir. A empresa não cumpriu. Uma dessas é essa água que você está aí muito bem apontando que não é imprópria para uso, tá? Mas está com um gosto não muito agradável. Eu bebo dessa água também para poder experimentar, mas isso também será modificado. Não vou esperar a resposta judicial, mas a gente já tem aí um grande volume de água chegando, tá? Água mineral, né? É um paliativo inicial. Em relação à iluminação, existe um contrato com a Prefeitura de Maceió que não foi cumprido em troca da iluminação de todo o campus universitário, incluindo as nossas ruas novas. Nós temos as ruas do complexo esportivo são novas, tá? Está em discussão a criação do Centro para o Desenvolvimento do Futebol no estado de Alagoas, que é mais um campo de futebol vai ser colocado ali. Estou dizendo a vocês aqui, em primeira mão, os professores já sabem disso, né? E aí teremos mais uma rua ao lado da pista de atletismo, urbanizada. E é um compromisso da Prefeitura Municipal de Maceió colocar os postes e a iluminação. Só que ela não cumpriu. E a universidade, com todos esses cortes, não conseguiu colocar esse... Mas isso está sendo visto. Eu não faço disso... respondo a sua pergunta, mas não é plataforma de campanha, porque não faz sentido, isso é obrigação de estar lá. A água, a comida. Agora, volto a pergunta também para vocês.
se organizem enquanto diretório acadêmico, ajude a direção a encontrar um espaço já pronto para vocês colocarem umas almofadas, colocarem alguma coisa para deitar. Existe um espaço que vocês descobriram, depois que nós pedimos para tirar o mato, que é no final da academia, e vocês estão caminhando ali em frente à sala de dança, academia, e estão saindo na quadra aberta. Há um espaço ali espetacular, que se nós conseguirmos fazer uma praça ali, você vai conseguir botar a sua rede, você vai conseguir tirar um descanso até o outro turno. Mas isso tudo depende, sabe, também de quem? Do movimento estudantil. Venha conosco construir o IF, vai ser um IF muito mais agradável para todos nós. Joia, maravilha. Gustavo, você vai ficando à vontade também, a hora que você, né, sentir que dá um vai corte. Complementar. A gente está fazendo um bate-volta agora mais rápido, né, com as questões que chegaram. E vocês, de alguma maneira, comentaram, né, sobre isso, mas algumas perguntas que nos vieram foi sobre a relação a um possível plano de desenvolvimento da unidade, né? Vocês disseram que tem um documento que vai circular, né, nos próximos dias aí pela comunidade do IF, né? Mas vocês mencionaram aqui, a gente falou, né, sobre algumas dessas metas, mas se vocês pudessem assim, comentar algo sobre esse plano, essa proposta, né, que a gente não tenha comentado aqui, né, o que vocês diriam, né, sobre esse plano de unidade, sobre esse planejamento estratégico? Gustavo, acho que você pode começar falando do comitê gestor, que eu acho que isso é algo inovador e extremamente necessário. Claro, uma das ideias para esses próximos 4 anos é tentar implementar o quanto antes um comitê gestor do complexo esportivo, para que esse comitê ele consiga auxiliar as demandas, principalmente as demandas externas vindas, né, da comunidade, e tomar decisões sobre o que é prioridade, sobre datas, sobre horários, sobre contrapartidas, para que claro que com participação da comunidade externa, né, da sociedade, mas também com os nossos, né, representantes, para que a direção ela fique um pouco mais afastada desse gerenciamento do grande complexo esportivo, né? Porque a direção ela acaba, claro, que sendo responsável por tudo que acontece, mas é muito trabalhoso ter que organizar, administrar as atividades do complexo esportivo, é muito trabalhoso ter que responder a ofícios, responder, né, a pedidos de utilização na pista, a pedidos de utilização do campo, de realização de eventos, realização de campeonatos, e isso, de uma certa forma, blindaria um pouco, né, a direção, porque um grupo já vai conseguir trazer algo mais prioritário, né, para as nossas decisões enquanto unidade. Então, o grupo ele já vai debater qual é o melhor evento para aquele final de semana e por quê, né? E qual que é a relação, qual o benefício que isso vai trazer em todos os sentidos, né? Não só de contrapartida, mas de participação em pesquisa, de interação dos alunos. E a unidade, ela, né, principalmente a direção, vai ter essa pré-avaliação já, né, de todas as solicitações, uma organização muito melhor a longo prazo
né? Algo mais respeitando um fluxo de solicitação com antecipação, né? Com um certo período de antecedência, e tentando preencher, né? Não de forma, porque a gente vive muito tendo que responder imediatamente ali. E com esse comitê a gente vai conseguir organizar e preencher a longo prazo, né, os espaços de tanta demanda que existe. E a direção, claro, que vai ter fôlego para se dedicar em outras frentes. Tem mais alguma coisa, Leoné, sobre o comitê gestor? Eu entendo, Silvan e comunidade, que o grande diferencial desse comitê gestor é a presença da sociedade civil. Tá? Nós vamos discutir isso, claro, no Conselho da Unidade Acadêmica, mas trazer representantes da sociedade civil para discutir o nosso fazer, isso é fundamental, é inovador dentro da própria universidade. Mas é isso que nós queremos. A transparência no que nós fazemos, muito mais do que as pessoas vasculharem o que nós fazemos de uma forma não profissional, não acadêmica, nós vamos abrir e dizer: venham planejar conosco, venham cuidar conosco. Isso é fundamental. Quando você cuida, você ganha esse pertencimento e você zela pelo patrimônio. O patrimônio é público, mas tem um zelo da própria população, né? Do nosso aluno. E aí vem, Silvan, aquela pergunta que você fez atrás em relação à extensão. Quando você traz a sociedade civil para dentro dessa gestão, claro que com a aquiescência do nosso conselho, né, do Conselho da Unidade Acadêmica, com a participação de todas as coordenações, nós vamos ter uma resposta também positiva da população. Porque nós estamos num estado, Silvan, que tem um dos menores IDHs do país. A importância de um equipamento esportivo daquele naquela periferia, nessa periferia, eu estou em casa, mas me refiro, né, lá ao nosso instituto, é de fundamental importância. Não só pelo tamanho dele, não basta ser grande, você tem que ser grande coisa. Né? Para quem? Para a vida das pessoas. E isso vai ser algo inovador. Vai dar trabalho, mas é para isso que nós estamos aí à frente. É para trabalharmos. Nós somos trabalhadores, nós somos servidores públicos para servir e servir com competência. Não é o fazer pelo fazer, a bola pela bola. Mas que sentido tem esse jogar de bola para essa criança de 8 anos, para esse idoso que está lá na universidade aberta à terceira idade, que eu tenho muito carinho por ela, né? Porque há um pertencimento multigeracional, interdisciplinar. Nós conseguimos fazer e termos ações que movimentam a universidade toda. Esse número que eu apresentei lá atrás, 1.700, mais do que vai passar de 2.000 pessoas, quando chegarem 4.000 da escola, são 6.000 externos ao nosso dia a dia, aos nossos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, isso requer criatividade, porque criar eventos sem dinheiro nós sabemos fazer, mas tem um custo. E o custo sai do nosso corpo, sai do nosso fazer, do nosso fôlego, que muitas vezes falta. Mas nós refazemos na nossa cozinha ali, que é muito boa, no nosso cafezinho, na hora do almoço. E estão todos convidados também ao nosso café. Muito bem, muito bem, muito bom. A gente já se alongou bastante, né? Teríamos mais questões aqui para fazer, sem sombra de dúvidas, né? Mas para não exauri-los, né? Levá-los aí até o final das energias, né? Temos uma semana pela frente, agora, infelizmente, né? Devido às chuvas aqui, inclusive é importante mencionarmos isso, né? Que tem aí acometido, né, Pernambuco, né, Recife, a região metropolitana, Alagoas, né, e também muitas cidades do nosso estado aqui,
estima-se aí para mais de 15 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas, né, no nosso estado. Então, né, acho que é um momento, né, também de concentrarmos energias na recuperação, né, e na estabilização aí da vida da população, né, que também sem ela não existimos, né, enquanto universidade. Exato. Então, né, seguiremos, né, essa semana agora com as atividades, principalmente, né, no formato remoto. Vocês aí, né, estão organizando, né, algumas ações para entrar em contato mais carnal, digamos assim, com a comunidade. Né, essa edição de hoje da Rádio F foi, né, um start, né, uma provocação que fiz a vocês e que receberam tão prontamente para a gente dar um start nesses diálogos. Né? Mas queria aí, se vocês pudessem, contar um pouco qual é a ideia de vocês para esses próximos dias, né? Para as pessoas se prepararem, talvez com mais perguntas, com mais questões, né, nesse diálogo que deve acontecer até a próxima semana, ali, até o dia 8, quando inicia as eleições. Qual que é a agenda, o que vocês pensaram aí de fazer para que as pessoas se preparem? Silvan, Silvan e toda a comunidade, nós vamos apresentar nossa proposta de trabalho, né, para 2022, 2026, dividido, como é óbvio, no ensino, na pesquisa e pós-graduação, extensão, também nas questões da infraestrutura, nas questões da visibilidade das nossas ações e, como não poderia deixar de ser, nas questões técnico-administrativas, aquilo que é tão caro para os nossos técnicos administrativos. Então, nós temos propostas para todas essas áreas. Professor Gustavo está providenciando uma página e ele pode falar um pouco sobre isso, né, Gustavo? Com esse conteúdo que nós dividimos dessa forma. E também estamos abertos, Silvan. A nossa ideia é nós irmos às salas de aulas, se for possível, né? Se voltarmos na segunda e o edital permitir, vamos consultar aí o edital, né, de eleição, se podemos na segunda e na terça estarmos juntos à comunidade. Senão, nós vamos anunciar também mais encontros dessa forma. Estamos abertos também e é necessário, né, essa apresentação do que se vai fazer, do que se pretende fazer. Muito bem. Tem uma agenda que foi publicada, né, pelo Consune, que de 16 a 27 de maio a inserção dos nomes, né, para votação eletrônica. Vale frisar que toda a comunidade, né, participe da votação, mesmo sendo chapa única. Então, os alunos, docentes e discentes participem da votação. Será via eletrônica, tá? Mas é importante contabilizar o voto de toda a comunidade. De 8 a 9 são as eleições para o IF, especificamente, 8 e 9 de junho. 23 de junho é a data limite, né, para a realização da reunião do Conselho da Unidade, para homologar o resultado e enviar a documentação à reitoria. E 1º de julho é a posse. Enquanto isso, para os próximos dias, a nossa chapa vai tentar divulgar e apresentar a proposta. Não presencialmente, né, por conta mas com a criação de uma webpage. Então, vamos tentar disseminar, né, esse link para todo mundo. E a nossa intenção era fazer um fórum, né, Leonéia, de debate, mas devido às chuvas, bem colocado pelo Silvan, e cancelamento das atividades, não será possível nesse momento. É isso.
Muito bem, muito bem. Acho que temos, né, mais alguns dias aí. Vamos ver como com esse primeiro episódio aí da Rádio F provocando esse debate, né, que é riquíssimo, né? Todo mundo no sentido de construir uma universidade melhor, um instituto melhor, né, mas sem perder, né? Eu venho de uma formação de uma escola muito voltada à crítica social, né? Então é algo que me é muito caro, né? E gosto sempre de provocar onde chego, né? Acho que isso não faz mal a ninguém, né? É com a crítica que a gente salta à frente, né? Vai à frente, sobretudo como seres humanos, né? Então, queria parabenizar, né, a professora Leonel, o professor Gustavo, por se disponibilizarem, né, a assumir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade difícil de medir, né, de calcular, sobretudo num contexto ainda em 2022 que vivemos, né, de pandemia ainda não, né, superada, né, de desafios climáticos e ambientais como o que estamos vivendo nessas semanas aqui em Maceió, no Nordeste brasileiro, políticas, né, que não podemos esquecer, né, tanto do ponto de vista partidário eleitoral, mas do ponto de vista humano, né, de valorização e de defesa das vidas mesmo, né? Então é um grande desafio, né, e da política científica e educacional, né, que estão, né, sendo jogadas aí ao relento e ao léu, né, nesse país econômico, né, que não diferente, né, temos uma política que se volta, né, com ataques diretos aos orçamentos das universidades, né? Agora, sexta-feira, um ataque aí de 14%, né, um desconto aí de 14% no orçamento das universidades brasileiras. Então, né, agradecer, parabenizá-los, né, por matarem no peito, né, como se diz no idioma do futebol, essa responsa, por toparem vir aqui na Rádio F, né, esse canal que a gente tem tentado aí construir de um canal de cidadania mesmo para os nossos estudantes, né, um canal formativo e um canal também, por que não, de extensão de comunicação à comunidade que se interesse pelas coisas que fazemos, né? Então, desejar aí uma boa noite, né, a vocês, agora, né, concluindo a nossa atividade aqui, nosso encontro, já às 10 horas da noite dessa terça-feira ainda chuvosa em Maceió, né, desse dia 31 de maio. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouvir, né, a hora que nos ouvir. Tá? Então, seguimos, né, em frente. A Rádio F segue à disposição da comunidade, né, do IF, e da UFAL e de Maceió, para a promoção da cidadania, né, por meio aí da garantia de direitos, sobretudo os direitos da educação, da ciência e do esporte. Leoné, Gustavo, últimas palavras. Agradeço, Silvan, a você, a esse belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo no nosso instituto, esse plus a mais, não é, que você trouxe na perspectiva da comunicação, e é fundamental o diálogo. Eu, nos 4 anos que estive, fechando agora esse primeiro ciclo, né, de 2018 a 2022, eu sempre estive aberta ao diálogo com todas as pessoas, não é? Independente de momento, de lugar, eu sou extremamente acessível e eu não falo de mim. As pessoas sabem aquilo que faço e o tempo que eu dedico da minha vida ao IF. E é com muito prazer que faço isso, gosto do que faço e pretendo continuar a fazê-lo no período de 2022 a 2026. Muito obrigada, Silvan, a todas as pessoas que nos ouviram, aos alunos que estão aqui também dando esse apoio fundamental, porque sem vocês o IF não serve para nada. Um abraço. Agradeço, Silvan, pela oportunidade,
parabéns pelo trabalho e assim que possível, você vai publicar, né, no YouTube para a gente assistir. Mas é muito tempo. 1h30, cara, quem aguenta, não. E se deixar, fala mais, hein? Mania de professor. Já desligou, né, Silvano? Não, vamos. Tá falando. É a descontração no final. Não podia. Não poderia encerrar também, como a Leonia falou, sem agradecer o Vitor Matheus, está aqui conosco até essa hora, né, segurando essa gravação de pé, né, em nome dele aí, também agradecer a todo o grupo Remix, mais uma vez, o Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do IF. Obrigado, uma boa noite e até mais.